muito bem-vindos aqui ao canal A Ciência para Aprovação. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Chagas e eu quero te ajudar nessa jornada rumo à conquista do seu cargo público. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo por todo o Brasil, em especial aqui no estado de Goiás e no Distrito Federal. Se você já é inscrito, deixa aquele like, deixa aquele comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então vamos lá, para a tela do computador para mais uma aula. Seção 4. Da posse e do exercício. Artigo 17. A posse ocorre com a nomeatura do respectivo termo, do qual deve-se constar as atribuições, os direitos e os deveres inerentes ao cargo ocupado. Então, a posse é quando a pessoa assina esse termo, que devem constar as atribuições e os direitos e os deveres inerentes ao cargo. Parágrafo 1º. A posse deve ocorrer no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de nomeação. Então, a pessoa tem que tomar posse em até 30 dias depois da nomeação. Só lembrando que esse período ele pode ser prorrogado por igual período. Parágrafo 2º. O prazo de que se trata o parágrafo 1º pode ser prorrogado para ter início após o término das licenças ou dos afastamentos seguintes. Primeiro, licença médica ou licença odontológica. Segundo, licença maternidade. Terceiro, licença paternidade. E quarta, licença para serviço militar. Então, se a pessoa está gozando de alguma dessas licenças que eu citei anteriormente, esse prazo pode ser prorrogado para o fim do gozo dessas licenças. Parágrafo 3º. A posse pode ocorrer mediante procuração com poderes específicos. No caso ali do candidato estar com alguma enfermidade ou está em outro estado, ela pode emitir uma procuração com os poderes específicos para aquela pessoa estar assumindo o cargo. Parágrafo 4º. Só há posse nos casos de provimento por nomeação. Quinto, deve ser tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo previsto nesse artigo. Então, nesse caso, não há exoneração, simplesmente o ato se torna sem efeito, porque a pessoa ainda não é detentora do cargo, ela não tem o cargo, então torna-se sem efeito. Artigo 18º. Por ocasião da posse é exigido do nomeado apresentar, primeiro, os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no artigo 7º e nas normas específicas para a investidura do cargo. Aqui é quando, durante a posse, quando a pessoa vai apresentar ali todos os requisitos que comprovam que a pessoa está apta a tomar posse naquele cargo público. Segundo, a declaração, a linha A, de bens e valores que constituem o seu patrimônio. Então, toda vez que a pessoa vai tomar posse em um cargo, ela tem que fazer a declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio. Os agentes políticos, eles têm que fazer essa declaração anualmente. Já o servidor, ele só faz essa declaração na posse e na exoneração. A linha B, sobre a acumulação ou não de cargo ou emprego público, bem como de provimentos de aposentadoria de regime próprio de previdência social. Mais na frente nós vamos estudar sobre acúmulo de cargos ou empregos públicos. A linha C, sobre a existência ou não de impedimento para o exercício de cargo público. Parágrafo 1º. É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere esse artigo. Então, torna-se nulo se a pessoa não apresentar os documentos. Segundo, a aptidão física e mental é verificada em inspeção médica oficial. Então, também a pessoa tem que comprovar a aptidão física e mental para ocupar esse cargo. E essa verificação ela tem que ser feita por uma inspeção médica oficial.
Terceiro, a declaração prevista no inciso 2º, a linha A, deve ser feita em formulário fornecido pelo setor de pessoal da repartição e dele deve constar campo para informar bens, valores, dívidas e ônus reais exigidos na declaração anual do imposto de renda da pessoa física, com as seguintes especificações. Primeiro, a descrição do bem, com sua localização, especificações gerais, data e valor da aquisição, nome do vendedor e valor das benfeitorias se houver. Então tem que estar especificado tudo isso que cobra aqui nesse inciso 1º. Segundo, as dívidas e o ônus real sobre os bens, com suas especificações gerais, valor e prazo para quitação, bem como o nome do credor. Então todas essas dívidas também devem ser especificadas. E terceiro, a fonte de renda dos últimos 12 meses, com a especificação do valor auferido no período. 19º, o exercício é o efetivo desempenho do cargo público. Então, marquem isso aí. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. Parágrafo 1º. O servidor não pode entrar em exercício. Inciso 1º. Se ocupar cargo inacumulável, sem comprovar a exoneração ou a vacância do que se trata o artigo 54. Segundo, se ocupar outro cargo acumulável sem comprovar a compatibilidade de horário. Terceiro, se receber proventos de aposentadoria inacumuláveis com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo, sem comprovar a opção por uma das formas de pagamento. Parágrafo 2º. É de 5 dias úteis o prazo para o servidor entrar em exercício, contado da posse. Então, o servidor, depois de tomar posse, que a posse é até 30 dias prorrogado por mais 30. Então, depois que ela toma essa posse, ele tem 5 dias para entrar em exercício. Nesse caso, se ele não entrar em exercício, aí sim ele será exonerado de ofício. Terceiro, compete ao titular da unidade administrativa onde for lotado o servidor dar-lhe o exercício. Quarto, com o exercício inicia-se a contagem do tempo efetivo de serviço. Quinto, o servidor que não entrar em exercício no prazo do inciso 2º deve ser exonerado, como eu já tinha falado anteriormente. Artigo 20º. Ao entrar em exercício, o servidor tem que apresentar ao órgão competente os documentos necessários aos assentamentos individuais, ou seja, os documentos necessários para preencher ali a sua pasta funcional, onde vai constar todos os seus dados desde o dia da posse até a aposentadoria. Parágrafo único. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício são registrados nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 21º. O exercício de função de confiança inicia-se com a publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer motivo legal, hipótese em que o exercício se inicia no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não pode exceder a 30 dias da publicação. E é isso aí, pessoal. Essa foi nossa segunda aula da Lei Complementar 840 de 2011 do Distrito Federal. Comigo, professor Chagas, foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Um abraço. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!